somos repórteres do UOL, a gente está fazendo uma matéria sobre o mosteiro. Sobre? Sobre o mosteiro, em Monte Sião. Ah. E a gente queria dar uma palavra para o senhor. Da questão da estratégia de abordar o Hernani, esse tipo de abordagem é um tiro só, você tem uma chance só. Se você faz essa abordagem, a pessoa que você quer entrevistar, que você quer buscar o outro lado da história, ela escapa, ela já fica atenta. Eu quero para a minha vida que essa história morra. Eu sofri demais. Porque assim, são várias pessoas falando sobre isso, né? Não é uma pessoa isolada. Não são várias pessoas falando sobre isso, está enganado. Eles falaram sobre isso e espalharam. Ele pegou a minha mão, levou nas partes íntimas dele, né? E falou que você está precisando disso aqui. Nós ouvimos mais de 30 pessoas, entre testemunhas, vítimas e integrantes da igreja. Não, mas são várias vítimas falando. Ah, é várias vítimas? Vítimas de quê? Então de abuso sexual. Ah, é verdade? De quem? Eu falei, não, sou eu. Não é outra pessoa. O que acontecer aqui vai ficar aqui. Ele não teve relação sexual só com um. Ele teve caso com outro, ele abusou o outro. Teve um irmão que se assumiu homossexual dentro do mosteiro, e aí, nesse processo, o Hernani tirou a virgindade desse irmão dentro do mosteiro. Hã? Verdade. Ah, então tá. Pede pra elas aparecerem. Psicanálise, pai, não sei o quê. Então aí, na hora que tudo veio à tona, eu falei assim, gente, esse cara é um monstro. Se aparecer uma, eu te dou depoimento. A sétima música, ela é de Toni Braxton. Os monges tão modernos, viu, Manuel? Ele era professor de música, então a gente tinha o coral, a gente apresentava 4 vozes, era a coisa mais linda, ele fazia uns trabalhos. Essa música chama Break My Heart. Até é interessante, o próprio título original da música, eu sempre inverto, Não Quebre o Meu Coração. E ele conduzindo, quando alguém estava errado, quando alguém estava conversando, ele ia chamar atenção, ele dava uns escândalos muito exagerados e desnecessários. Sabe? Então esse coração sofre, quer, deseja, tem sede de nós, se ofende com a nossa distância, quando a gente não liga para ele, né? Sabe essas pessoas descontroladas, que na hora que fica brava demais e todo mundo fica quieto e assustado? Ele fazia isso várias vezes. Ele dava uns gritos e falava umas coisas pesadas, a comunidade inteira ficava assustada, sabe? Qualquer pessoa que ele se magoava, a comunidade toda ficava contra essa pessoa. A comunidade inteira. E me incluo nisso. Ele mandava na nossa alegria e na nossa tristeza. A gente tinha a hora que a gente podia rir, ficar alegre e feliz, e a hora que a gente não podia. De falar, vocês estão rindo, vocês estão conversando, vocês estão dispersos. Se eu levantasse a voz, isso aqui a gente tinha que sussurrar. Que ele ficava estralando o dedo assim, ó, igual um doido, pra gente falar baixo. E às vezes a gente tava lá conversando, quando ele falava assim, fala baixo! Dava uns gritos, aí todo mundo assustava, sabe? A presença dele, nossa Senhora. Olha que bonita, Deus falando, recuperemos o tempo perdido, regressa a mim. E ele falou, nossa, desculpa, eu tava estranho, mas não comenta nada com ninguém, isso não vai acontecer de novo. Sei lá, foi uma coisa abusiva, né? Eles falam, eu falo. Onde que chega? De vez em quando ele falava umas coisas meio doidas pra nós. Ele falava assim, vocês são muito mais santos que eu. Vocês não fazem ideia o tanto que vocês são melhores que eu. A comunidade é santa. Eu não sei se o Hernani mudou depois de uns 4, 5 anos que eu fiquei lá, ou depois de uns 4, 5 anos eu fui perdendo o encanto e comecei a enxergar as coisas de maneira diferente. Tem gente que fala que nunca gostou dele. Tem gente que falava que quando na missa dele sentia uma coisa esquisita e que parecia que tinha alguma coisa ali que não era de verdade. E as pessoas começaram a questionar a gente. Por que ele nunca aparece? Por que ele tem uma caminhonete? Por que ele viaja? Por que ele faz academia? Por que ele sai sem hábito de roupa normal pra rua?
Eles envolveram minha família, eles envolveram as pessoas que eu amo, eles envolveram tudo. Você não tem noção do que foi. E você não tem noção do que eu sei. Todas as formas de manifestação para ele dar a versão dele, para ele apresentar a versão dele, nós demos desde uma entrevista mais formal, né, de pergunta e resposta, gravada, a chance dele de dar um depoimento sem pergunta alguma, que ele contasse a versão dele, e até por escrito. E todas foram negadas. Porque se vocês escreverem o que vocês não têm provas, eu posso entrar em processo contra vocês. Faz assim, os abusos sexuais você traz as crianças. Foi ruim, não foi uma coisa de... como se eu quisesse, sabe? Uma coisa de permissão minha. Nós não conversamos com criança. Ah, não? Ah, eu abusei sexualmente de adulto. Ah, tá. Era eu mais 2, que ele tentou e não conseguiu, e tinha os outros que ele chegou a, de fato, até algum tipo de relação sexual com a pessoa. Antes de mim era outra pessoa. Então sempre tinha uma vítima. Você entende de lei? Ah, então tá bom. Você me exibiu alguns vídeos, né, alguns testemunhos que são muito fortes. E sem dúvida nenhuma, 2 crimes estão mais do que caracterizados. O primeiro deles do artigo 215, que fala do ato libidinoso ou do estupro mediante fraude, e também do assédio sexual, que é do artigo 216A. Independentemente se a pessoa é menor de idade ou é maior de idade, qualquer pessoa pode ser vítima de crime sexual. A diferença é que se a pessoa tem uma certa idade, a punição é maior. Se ela tem outra idade, a punição é menor. O delito que ele cometeu, primeiro, a autoridade dele está acima, abuso de poder. Hoje na igreja isso é inadmissível. Depois, ele trabalhou e estabeleceu uma situação de vulneráveis. Na sociedade civil podemos dizer assim, são maiores idades, é o homem, a mulher, fazem o que querem de seus corpos, se resolve entre eles, está resolvido. Para a igreja, não. Se ele tem uma consagração, se ele tem uma dignidade de vida, ele tem a continência da vivência, então ele tem um respeito e a dignidade à pessoa do outro, ainda que ele tenha algumas debilidades, mas ele deve se cuidar. Nós não revelamos tudo. Era uma estratégia nossa para ele não ter a percepção de que a apuração ia continuar. Não sei se a Carol quer complementar. Tanto é que ele tem certeza que nada vai acontecer com ele. Que mais que usar? Não me abandones assim, pensando apenas em ti. Nós procuramos o arcebispo de Pouso Alegre, né, que é responsável ali pela cidade de Monte Sião, né, atualmente é o Dom Magela. Ao irmos ao encontro dessas pessoas que sofrem, as nossas igrejas estão abrindo as portas cada vez mais para acolher esses nossos irmãos. Ele não nos recebeu. Quem passou as informações foi o assessor de imprensa da arquidiocese. Basicamente a resposta da igreja é essa, né? Que houve uma apuração, a partir daí teve essa investigação, mas que não teve um desfecho, uma acusação, né, perante ao que eles estavam investigando. Regressa a mim. E que o Hernani manifestou a vontade de sair, né, de renunciar ao ministério e deixar de ser padre. A gente sabe que existe um processo canônico. Sabe por que eu vou te falar? Porque eu não vou te dizer nada? Porque se eu disser alguma coisa, eu explodo com eles. Eu acabo com eles. Que lá não sobra nada. Então eu decidi ficar quieto. Daí o que aconteceu? Começou o povo a sair. Então saiu uma irmã numa quarta-feira, saiu 2 no mesmo dia, depois saiu um outro. Eu acho que eu fui o 4º. E ele não deixou eu despedir. Ele mandou eu embora sem despedir da comunidade. O Dom Magela proibiu a gente de falar de tudo que tinha acontecido, mesmo ele sabendo de tudo. Então acabou que quem saiu do mosteiro nessa época acabou levando a culpa por tudo. Nós saímos como os maus, né? Naquela hora era a hora da gente jogar a merda no ventilador, né? De procurar as autoridades e fazer tudo. 3 foram conversar com ele. Elas voltaram da conversa completamente submissas, morrendo de dó do Hernani.
Eu acreditava que ia chegar uma hora que ele ia pôr a mão na consciência e pelo menos ia embora do mosteiro, sabe? Em agosto de 2018, os mais velhos, nós decidimos não deixar ele voltar para o mosteiro. O que tinham falado pra gente é que o bispo tinha acolhido muito ele, que tinha falado que ele estava muito cansado, não sei o quê, e que tinha ficado decidido que depois que acabasse o retiro do clero, ele ia ser internado numa clínica em Curitiba. É relevante conhecer essa clínica, esse centro, e entender como é que esse atendimento foi feito. Se vocês forem escrever, vocês vão ter que escrever sabendo que tem algum mistério aí, né? Que bom, bem-vindo. Obrigada por receber a gente. É claro que espera-se que a pessoa entre para uma vida religiosa com o intuito, digamos, puro espiritual. Mas junto com isso entram muitas pessoas que vêm para se esconder de conflitos da ordem da própria sexualidade. A gente conversou há um tempo atrás, nós somos repórteres do UOL. Lembrando, por que vocês voltaram? Porque o senhor falou que se tivesse uma vítima, o senhor falaria com a gente. A gente tem várias vítimas. Então se apresenta elas aí, depois a gente vê. O senhor nega que aconteceram os abusos? Totalmente. Eles mesmos sabem que não. Não quero falar. O Santíssima Trindade nunca foi um mosteiro, aos olhos do Vaticano. Desde o começo ele teve problemas com a documentação por reunir homens e mulheres no mesmo espaço. Depois que estourou o escândalo, Dom Magela deu a opção de seguir como mosteiro ou manter uma comunidade de leigos consagrados. A obra da nova sede do mosteiro teve início em 2010. O padre Hernani ainda estava à frente da comunidade. No final de 2020, eles se mudam para esse novo mosteiro, esse novo espaço, e também reconfiguram todo o estatuto, e o Hernani nunca mais influenciou em nada relacionado a essa nova configuração de comunidade de leigos consagrados. É muito difícil recomeçar, né? Não é fácil. Tem um sabor também maravilhoso, né? Saber que nós estamos fazendo juntos, nós estamos reconstruindo, estamos dando um novo rumo para a nossa vida. Com muita ajuda do nosso bispo, Dom Magela. Ele pegou uma bomba na mão dele, então, assim, ele foi muito paternal, sabe? E a gente também procurou ajuda psicológica com um psicólogo mesmo. O que a gente percebe é que foi um apoio psicológico que eles deram para quem ficou. Ninguém me procurou, ninguém veio atrás. O único apoio que eu tive depois foi dos irmãos, né? Mesmo Dom Magela sabendo de tudo, ele obrigou o mosteiro a pagar 3 meses de spa para ele numa comunidade que tem em Curitiba especializada para religiosos que têm problemas. Às vezes fica essa pergunta, o que é o Centro Âncora? Ele não é uma clínica, porque a clínica ela vai trabalhar mais a questão psiquiátrica, mas ela não vai voltar para o espiritual. Ela não é um spa, que você vem aqui, você está pagando um valor e você vai receber o teu cafezinho ali, ter momentos de lazer. Ela não é um spa, é um centro de revitalização que você vai cuidar de uma das crises que você está vivendo. Nós já atendemos mais de 500 pessoas, entre sacerdotes e religiosos. A própria igreja, as próprias instituições fazem o repasse das custas da instituição. O valor, ele é um valor calculado, médio. A gente soma os valores gastos com o profissional, você faz a estimativa e em cima dessa estimativa a gente coloca o valor, que no momento está 10.590, a mensalidade. Não existe lucro na instituição, é a manutenção. Se existe lastro, ele é muito pouco. A igreja alega que todos os membros, os que saíram e os que ficaram, tiveram a oportunidade de obter tratamento psicológico e apoio administrativo, espiritual e legal.
afirma que Hernani procurou a arquidiocese e que o conselho da comunidade do mosteiro concordou e assumiu financeiramente os custos do atendimento ao padre no Centro Âncora. Então o mosteiro se prontificou a dar um dinheiro pra gente, R$1.000 durante 6 meses. Só que depois foi tanta gente saindo, foi muita gente saindo, foi tipo 20, em um mês saiu 20 e poucas pessoas. Então eles pararam de dar essa ajuda, eu acho que eu recebi um mês só. Graças a Deus, quando eu saí, minha irmã tinha acabado de casar, então ainda tinha uma cama lá. Mas teve gente que saiu e não tinha cama. Teve gente que saiu e foi morar com o tio, porque na casa do pai e da mãe não tinha as coisas. E aí, como que faz? A gente tinha quase 50 membros. Quando aconteceu hoje, nós estamos em 13. E a obra continua. E se os 13 forem embora, a obra vai continuar, porque a obra é de Deus, não é nossa, né? E hoje a gente tem um olhar de fé, né? De não jogar nada da nossa história fora. Tem muita decepção, houve, né? Um desvirtuamento, mas também teve muita coisa boa, né? O Hernani também, né, fez muita coisa boa. A gente não pode eliminar, fora, né, jogar tudo fora. Muitas pessoas saíram, mas enquanto eles estavam aqui, eles viveram muita coisa. Nós temos uma história. Eu fiquei 10 anos lá e eu não sei se era pior ficar lá dentro ou pior sair, porque para começar aqui fora é muito difícil. Por mais que eu tivesse minha família e tudo mais, mas eu não tinha... Foi 9 anos e meio, né? Perdi muita crença na igreja no sentido de como mãe que cuida dos seus filhos. Tendência quando acontecem essas coisas nessas comunidades, que é muito comum, eles protegerem quem não devem proteger, esconder o que não deve esconder, e quem sofre os abusos paga o pato. A minha vocação é um grande mistério, porque hoje eu não vivo como um religioso. Só que parece que falta um sentido, um propósito, né, do que fazer, como colaborar, como modificar as coisas, né? A sensação de fracasso e de não ter conseguido cumprir a vocação. Isso foi a pior coisa. A minha fé, no começo, foi bem difícil, porque eu meio que relacionei tudo que eu vivi com o Hernani com Deus. Eu hesitei quando eu fui contar essa história, que eu queria contar em segunda pessoa. Mas então eu resolvi contar em primeira pessoa, porque é a minha história e eu não tenho mais que temer o Hernani na minha vida. Eu aceitei essa entrevista porque eu gostaria muito que ele parasse. Qual?